Boa tarde, professora Dani. Eu estou aqui na sala do sexto ano C. Hoje é dia 28/5, quarta-feira, sexta aula. Sexto C, boa tarde de novo. Boa tarde, senhora! Eles estão todos organizados em duplas, que eu mesma escolhi. E cada dupla tem uma folha sulfite. Mostra a folha em branco. Cada dupla tem uma folha. Ok, prof? E agora com vocês. Pessoal, o conteúdo que nós vamos estudar hoje, ou fazer uma atividade que eu preparo para vocês, que é uma atividade avaliativa, é sobre um conteúdo que nós já vimos. Então, é uma retomada de conteúdo, ok? Que são os tipos de linguagem. Lembra quando nós estudamos a HQ? História de linguagem? Quais são os 3 tipos de linguagem? Linguagem verbal, Estava, inclusive, lá na prova. E está aqui no slide, né? Linguagem visual ou não verbal. Qual é a linguagem? Quem pode falar sem ler o que está aqui? Caio. Visual ou não verbal? Quando você faz uma linguagem visual ou não verbal, você se expressa sem fazer palavras, como imagens ou desenhos. Muito bem. Linguagem verbal. É uma linguagem que é composta somente por palavras. Só tem palavras. E do meio, Laura. Uma semiótica é elementos não verbais e verbais. Tudo junto. Sim. Como aparece na HQ em alguns outros tipos de texto. Por que a prof está com um livrinho aqui da Malala na mão? Esse é o nosso livro obrigatório do segundo trimestre, já falei para vocês, né? Então, olha o título do livro. Malala, a menina que queria ir para a escola. Alguém já conhece a história da Malala? Quantos conhecem? Já ouviu falar, mas a história, assim, mais ou menos? Eu já vi o livro. Já leu esse livro aqui, Gabriela? Eu esqueci. Leu e esqueceu? Eu também. Se eu não conhecesse a história da Malala, né? Então a maioria não conhece, mas alguns conhecem. Legal. Pelo título, o que aborda esse livro? Queria ir para a escola. Então ela traz uma ideia de que Ela não podia porque ela não podia. Será que é porque ela trabalhava? Você sabe? Você já leu, Natália? Não leu ainda. Gabriela já leu. É porque ela trabalhava, Gabriela? Não é. Mas eu sei, pelo título, Caio, que ela, por algum motivo, não podia. Quem não leu vai ter a oportunidade de saber por que ela não ia, né, para a escola. Agora, quem leu, assim, para adiantar, porque esse livro, né, ele traz um tema social. Um tema que reflete, né, na sociedade, um tema delicado. E eu tenho muitos temas sociais, sim ou não? Sim. Gabriela, por que ela não podia ir para a escola? Ela morava no Paquistão e as mulheres não podem estudar. Mulheres não podem estudar. Então, o direito, né, à escola era negado só para um tipo de gênero, né? Feminino. As mulheres não podiam estudar, isso mesmo. Então, essa falta de direito, né, ou pensando em temas sociais, direito à educação é um tema social. Só que eu tenho muitos temas sociais. Exemplos de temas sociais. Valentina. Malala, não é o nome dela? Oxi. Malala é o nome dela. Fala, Natália. Tema social. Trabalho. Direito ao trabalho. Trabalho infantil. Bom, Milena. O que mais?
Tema social delicado. Fala, Ana. Direito à moradia. Desigualdade social. Direito à vida. Fome, então, tema social, saúde. Direito à liberdade. Liberdade. E liberdade de expressão. O que mais? Fala, Heitor. Cidadania, Isa, depende de como você vai encaixar, tá? É um tema social, sim. Então, aqui vocês vão conhecer um tema social bem aprofundado, né? Que é a história da Malau. O que vocês estão fazendo com essa folhinha em branco? E por que vocês estão em dupla? Porque ainda hoje, né, eu quero que vocês produzam um texto em uma dessas linguagens. A prof escolheu a linguagem multissemiótica / multimodal / híbrida, que vocês falaram antes que era a linguagem, como a gente ia falar? Não, a multimodal mista, né, que a gente falava, que é tudo a mesma coisa. É juntar texto escrito com imagem, com desenho. E como vocês vão fazer isso? Então, vocês vão fazer um cartaz de conscientização, um cartaz que foque em um tema social. Qual tema social? Você e a sua dupla vão conversar, vocês vão decidir o tema. Então, aqui eu tenho um. Posso fazer sobre esse? Posso, mas eu quero que vocês variem os temas. Então, vocês vão produzir linguagem multimodal / multissemiótica. Eu, então, preciso fazer um desenho relacionado a esse tema e preciso escrever algo. Só que é um texto longo desse cartaz? Não. É um texto curto, uma frase de efeito, algo que faça as pessoas pensarem. Depois, cada uma das duplas, né, se a gente não vai conseguir apresentar hoje, mas cada dupla vai vir aqui na frente e apresentar o seu tema. Por que escolheu? Né? Então, quando eu escolho um tema, eu tenho várias formas de representar. Então, por que eu escolhi aquela imagem específica, aquele desenho? Então, produzir um textinho curto, com uma frase de efeito e um desenho, ok? E depois, falar sobre a reflexão que vocês tiveram desse desenho. Caprichem. Todo mundo está com um estojo com lápis de cor hoje, né? Então, podem começar. Chamem a prof, tá bom? Fala aí. Não, eu não vou liberar o telefone, tá? Celular hoje. É tudo da cabecinha de vocês. E você vai conseguir. E entra nessa questão. Debata e escreve. Esquece a câmera. Foquem na atividade, tá bom? Vocês têm que conversar, decidir o tema e produzir o cartaz de vocês. Vamos lá? Milena, por favor, chega. Vai. Deixa eu escrever bullying. Fala, Maria.
Aqui eu vejo. Aqui eu vejo. Pessoal, só um pouquinho para eu finalizar. Vou finalizar aqui e vocês vão continuar. Só um pouquinho. Pronto. Então, eles vão continuar, tá bom? E apresentar em uma próxima aula. Na próxima aula que a gente tiver. Dá um tchauzinho para ela ouvir sua voz. Tchau!